Nós vamos dar início hoje a uma nova série de mensagens, chamada Avante. É um livro que tem à venda lá na nossa bookstore. Se te interessar, você conversa com o Marcos lá na bookstore. Quem não sabe onde é a nossa bookstore, a gente tem uma loja de livros, de roupa, tudo. O Marcos, Vinícius e a Val são os voluntários que servem lá. Então é só você entrar aqui no corredor. Posso chamar aquilo de porta? Primeira porta, aí à direita, você pode ir lá. Você vai conhecer a nossa bookstore, tem um bocado de coisa legal lá para abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens chamada Avante. Um guia prático, um guia bíblico para vencer os problemas da vida. Nós temos passado por momentos assim tão difíceis em nossa nação, em nosso país, que eu decidi pegar esse tempo aí e nós trabalharmos a ideia do ânimo que Deus pode trazer ao meu coração, ao seu coração, pela sua palavra. Para tanto, eu quero convidar você a fazer algumas coisas. A primeira delas, que você faça o propósito de não perder nenhuma das mensagens. Nós vamos ter que fazer quarta e domingo. É uma pena você que não pode estar quarta-feira, porque seria bom você manter. Mas se eu fizer só domingo, nós ficaríamos muito tempo trabalhando só essa série. Não é bom, porque a gente tem outras coisas para tratar. Então a gente vai tratar quarta e domingo. Quarta-feira que vem, Davi, é o que mesmo? É lidando com as tentações, né? Avante, vencendo as tentações. Hoje avante, vencendo a tribulação, vencendo os problemas que vêm sobre a nossa vida. Então, você já está convidado, se você puder, estar quarta-feira, e domingo que vem nós vamos dar continuidade também. As mensagens que tem mais a ver com o dia a dia, nós vamos botar os domingos, mas as de quarta também serão excepcionais e eu convido você a participar. Então, para tanto, vamos lá? Abra a tua Bíblia aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos de 3 a 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 11. 2 Coríntios 1, 3 a 11. Vencendo a tribulação, o problema. Vamos ver o que Deus tem a falar no nosso coração acerca desse tema. Ok? Vamos ler então a palavra de Deus. Vai ser projetado ali também com certeza, já está. Você pode acompanhar na tua Bíblia, se você quiser marcar, escrever, ou pode acompanhar também ali na mesma versão, que é a nova versão internacional NVI. Então vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Em nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participaram dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós uma sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que Deus continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que fale no nosso coração, que ilumine a nossa mente e coração para o entendimento das Escrituras. Irmão, eu posso gastar a melhor eloquência possível, os melhores esboços possíveis. O texto é fantástico e extraordinário, nós vamos esmiuçá-lo daqui a pouco, mas se o Espírito Santo não falar ao meu coração e ao seu coração, você não passa de um discurso.
E nós não viemos aqui ouvir discurso, nós viemos aqui ouvir o Senhor. Então nós vamos pedir agora, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Porque é Ele que fala, Ele que empodera, Ele que ilumina, Ele que bota luz na minha mente e na sua mente para o entendimento da palavra. Vamos orar? Pai querido, nós acabamos de ler a Tua palavra e queremos agora pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e coração para o entendimento da Sua palavra e que Seu Espírito mova em nós, nos transforme. Que o Seu Espírito faça uma obra agora grandiosa na nossa vida, gerando o fruto para o qual essa palavra será enviada nesse momento. Diminua o homem, cresça o Espírito do Senhor no meio de nós, nessa hora. Assim nós pedimos, em nome de Jesus, amém. A verdadeira vitória do cristão é a vida eterna. Não tenha dúvida disso. Quando nós falamos de vitória, a maior vitória, a verdadeira vitória é ter a salvação em Cristo Jesus. A salvação, ela não é conseguida com esforço humano. A salvação, ela é recebida quando o homem, pela fé, coloca sua fé em Jesus, e aí, então, a graça de Deus vem sobre sua vida, e ele agora é salvo por Jesus, pelos méritos de Jesus, não pela sua capacidade própria, não porque pode fazer algo para ser salvo, não porque ele pode gerar religião suficiente para sua salvação, mas porque Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo Deus em nosso lugar, santo, sem pecado, pagando o preço da nossa salvação, amém? Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi santo, 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 e a nossa vitória está com Jesus. Mas a jornada da vida cristã, ela não acontece numa estrada fácil. A jornada da vida cristã, o caminho, o caminhar com Jesus, ele acontece numa estrada pedregosa, difícil, uma trilha que não é fácil de se acompanhar, de se trilhar, de se caminhar. É difícil, não é fácil. Jesus não engana ninguém. João capítulo 16, versículo 33, João 16, 33, que eu cito sempre aqui. João 16, 33 diz assim, João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Quero que você leia comigo esse texto em nome de Jesus, passo a passo para a gente entender. Vamos todo mundo junto então? Vamos lá? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Só um pouquinho. O que Jesus está falando em João 16? Eu não vou usar o texto todo para não ficar muito extenso, porque eu quero me deter em 1 Coríntios 1. Jesus estava falando para os discípulos, ele chamou os apóstolos a si, os discípulos, e falou assim, eu vou falar abertamente, vocês estarão comigo por um tempo, mas daqui a pouco eu serei tirado. Vocês vão chorar, vocês vão se entristecer, porque eu serei tirado de vocês com força, vou ser martirizado, vou ser pregado numa cruz, eu vou morrer, e vocês vão ficar tristes, vocês vão ficar arrasados, vocês vão me abandonar, vocês vão dispersar e vão me abandonar. Mas a tristeza de vocês será convertida em alegria, porque eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e como prova disso, eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão se alegrar em mim. E ele diz assim, no final do discurso dele, ele diz assim, aí os discípulos falaram assim, agora ele já não fala com parábola, agora ele está dizendo realmente o que vai acontecer. E o coração deles se constrangeu, porque todo mundo ficou sabendo que em poucos momentos uma dor muito grande iria tomá-los, que em poucos momentos o sofrimento seria muito grande. Aí Jesus fala assim, olha aqui, lê comigo, nós já lemos a primeira parte. Eu lhes disse essas coisas para que em mim, na pessoa de Jesus, aconteça o quê? Vocês tenham paz. Ele falou, eu estou anunciando antes, para que quando vocês lembrarem disso que eu estou falando, uma vez que eu estou avisando antes, vocês fiquem em paz. Por que eu posso ter paz? Olha o que ele diz. Lê comigo, depois do paz. Todo mundo junto. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês em mim tenham paz. Porque ele está dizendo, vocês no mundo terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está falando assim, fiquem tranquilos, porque a vitória é minha.
Ainda que pareça, no meio da tribulação, vocês vão sentir a minha falta, vocês vão ficar nervosos vendo o que vai acontecer comigo, mas tenham paz em mim, porque eu vou ressuscitar, e a tristeza de vocês será convertida em alegria, quando eu ressuscitar, porque em mim vocês podem ter paz, porque eu venci o mundo. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o inferno, nada pode detê-lo, porque Jesus é o vencedor. E a boa notícia, meu irmão, é que a vitória é dele, mas que todos aqueles que são dele se tornam participantes da vitória de Jesus. Ele diz assim, porque graças a Deus, porque somos mais do que o quê? Vencedores por aquele que nos amou. Existem dois tipos de pessoas, duas formas de encarar a vida. Alguns encaram a vida do primeiro jeito, achando que a vida é um grande carrossel e que você está no parque de diversões. Plácido, aceitei Jesus. Aí, deixa eu falar baixinho, não conta para ninguém não, mas é porque tem umas igrejas aí que botam uma placa na frente assim, pare de sofrer. Aí o cara passa a ver assim, pare de sofrer, eu vou aceitar Jesus, vou parar de sofrer. Só se você morrer, filho. Porque enquanto você estiver aqui na terra, aqui andando, sofrimento vai chegar para você. Lembra de João 16:33? No mundo tereis aflições. Então, o cara vem com esse pensamento, a pessoa vem com esse pensamento de que agora eu estou... aceitei Jesus, estou no carrossel, tudo vai dar certo, tudo agora vai ser uma beleza na vida, mas esse pensamento é equivocado. O verdadeiro sentimento que deve nos acompanhar é de que no dia que você entregou a vida a Cristo, começou uma grande corrida de obstáculos, comece a correr, siga avante, os obstáculos vão vir, mas você vai pular, você vai rastejar, você vai sair do outro lado, você vai subir escada, você vai descer escada, vai tropeçar, vai cair, vai perder, vai ficar para trás, vai avançar, mas vai chegar na linha de chegada, porque o teu Senhor é contigo. Eu não vou ficar no caminho, nem você. Quem vai chegar lá no final diz amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8, ele deixa isso transparecer. É interessante, quer ver? Coloca para nós, 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 8. 2 Timóteo 4, 7 8. Ele já tinha usado essa metáfora lá em 1 Coríntios 9, quando ele diz que nós precisamos correr, sabendo que não corremos sem um alvo, que o nosso alvo é o céu. Aí Paulo chega no final da vida dele e diz assim, olha um cara que entendeu que a vida é uma pista de obstáculos, é uma batalha, é uma corrida. Ele diz assim, combati o bom combate. Ele terminou o quê? Fala para mim o que ele terminou. Terminei a corrida. E o que ele fez? Guardei a fé. Vai para o 8, por favor. Agora me está reservada, o que está reservado? A coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo, ele está falando aqui a um público de mentalidade grega, helênica, e ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo assim, vocês vão entender bem o que eu quero dizer. Eu encerrei a carreira, eu corri a corrida, cheguei, e agora ganhei o louro. Lembra aquela coroa de louros assim do vitorioso? O povo grego entendia isso com facilidade, não à toa, não sem propósito. A Grécia é o berço das Olimpíadas. Então eles entendiam o que Paulo está falando. Paulo está falando assim, eu fiz a corrida até o final. Levei açoites, passei por problemas, caí dentro de buracos, fui açoitado, naufraguei várias vezes, fui preso, fui espancado, fui apedrejado, mas não parei de correr. Continuei correndo, continuei avançando. E ele falou assim, sabe o que aconteceu? Encerrei a carreira. Corri a corrida até o final e fui fiel a Deus. Você foi chamado, irmão, não para desistir. Você foi chamado para avançar. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você para poder te guardar na sua corrida. E o mais importante é que você, mesmo passando por tribulações, por obstáculos, por dificuldades, você não ficará pelo caminho. Você vai chegar lá no final, porque Jesus diz assim, tenha bom ânimo. Eu acho isso muito legal. O cara veio correndo, caiu dentro do buraco. A primeira vez que eu vi aquele vídeo, eu tomei um susto. O cara veio correndo e sumiu. Daqui a pouco sai ele do outro lado. Quem prestou atenção nisso aqui, diz a mim? Todo mundo. Daqui a pouco sai ele do outro lado. E já tocando no outro, para o outro começar a correr. Que ânimo. Tem gente que cai no buraco e fala, acabou a vida. Toda vez que você fala do cara, porque uma vez eu caí no buraco, nunca mais na minha vida eu fui para frente. Ele, na verdade, não saiu do buraco, ele está lá dentro ainda. Ele não entendeu o propósito da corrida.
da carreira. Você caiu, meu irmão, mas você vai sair em nome de Jesus. Você não vai ficar dentro de buraco, não. Buraco não foi feito para você, não. Você foi feito para escalar esse negócio com Jesus e ir para frente, e avançar, e vencer no poder do nome de Jesus. Nós hoje vamos aprender a vencer as tribulações. O fato de que nós estamos vivendo em tempos difíceis, trabalhosos, nesse mundo, nessa sociedade atual, tão ilusória, tão adoecedora, como nós temos tido doença nas emoções nesse tempo, né? Esse mundo tem nos adoecido, mas nós encontramos na palavra de Deus o remédio para a nossa vida. Nós encontramos na palavra de Deus a solução para enfrentarmos as lutas da vida. A questão não é passar por dores. Deixa eu dizer um negócio para você, e já vou acabar já com a sua ilusão aqui agora no começo. Você vê que hoje atrás de uma vitória tu vai levar uma vitória para casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem para onde correr. Nós vamos sofrer. Deus não deixa eu sofrer. Não existe essa possibilidade. Sabe por quê? Porque até Jesus sofreu. E deixa eu dizer uma coisa para você, baixinho. Nem você nem eu somos melhores do que Ele. Se até Jesus passou por sofrimento, nós também vamos passar. A questão não é que nós não vamos passar por sofrimento. Nós não vamos conseguir evitar o sofrimento. Então eu preciso estar preparado para enfrentar o sofrimento quando ele chegar. Se eu não posso evitá-lo, eu tenho que saber como fazê-lo. Quando Jesus foi crucificado, ao lado direito e esquerdo dele, ele estava entre dois ladrões, ok? Você lembra do texto? E quando Jesus estava ali crucificado, aconteceu um fenômeno interessantíssimo. Um dos ladrões, ele tenta se livrar da dor da cruz, do sofrimento da cruz, só que zombando de Jesus. Lembra disso? Ele diz assim: se és o Filho de Deus, desce daí e me tira também. Então olha só, ele duvida de Jesus e ainda diz assim: me livre do sofrimento. Ele queria se livrar da cruz. Ele fala para Jesus: se você é alguma coisa mesmo, não me deixa sofrer, me tira daqui. Desce você e me tira daqui. Mas olha que coisa fantástica. Ao passo que um estava falando isso, do outro lado tinha um que estava dizendo assim, teve uma revelação. Ele teve uma revelação divina. Ele viu ali, não um homem espancado, ensanguentado, vergonhado, humilhado, pregado naquela cruz. O nosso Jesus, o nosso Deus, ele se humilhou a si mesmo até a morte de cruz por mim e por você. E ele olhou e não viu ali um homem humilhado. O que é que aquele homem pregado na cruz, o segundo ladrão, ele olha e vê? Ele vê Deus. Isso foi o Espírito Santo, tá? Ninguém ali em sã consciência veria isso. Nem eu, nem você, nem ninguém. O Espírito de Deus mostrou para ele que Deus estava ali ao lado. Interessante. Ele não pede para descer. Um fala: se tu és o Filho de Deus, desce e me tira desse sofrimento. O outro do outro lado fala assim: cala a boca. Você não entende? Nem sofrendo a mesma condenação? Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus se volta para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A questão não é o sofrer. Você vai sofrer. Mas há uma diferença entre sofrer sem Jesus e sofrer com Jesus. A questão não é que nós não vamos sofrer, nós vamos passar por luta, nós vamos enfrentar dificuldade, mas vamos enfrentar dificuldades com Jesus. Eu e você precisamos entender e reconhecer que com Jesus nós podemos enfrentar o que vier. A lição é que reconhecer Cristo como Senhor não vai me isentar de sofrer, mas é a certeza de que nunca mais eu sofrerei sozinho, porque Ele está comigo. Ele diz assim: e estarei convosco quando você estiver com saúde. Você sabe que é retórica, eu estou brincando. Estarei com você quando você estiver com dinheiro. Metade aqui é levantar e ir embora. 80%, 90%, 95%. Eu ia descer. Estarei com você quando tudo estiver bem na sua casa e na sua família. Já ia sair também mais uma turma, não é verdade? Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Sabe o que ele está falando? Olha, você está sofrendo? Eu estou com você. Você está feliz? Eu estou com você também. Jesus, ele celebra conosco, ele se entristece conosco, porque a questão não é que você não vai sofrer, a questão é que o sofrimento não vai te destruir, porque Jesus está contigo, porque Jesus, ele é parte da minha vida e da sua vida. Eu tenho algumas lições para nós aprendermos aqui no texto, que nós acabamos de ler,
de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 11, nós aprendemos algumas verdades. Aprendemos aqui algumas coisas sobre o sofrimento e eu quero compartilhar com você para a gente começar essa série. Primeira delas, aprendemos algumas verdades sobre a presença de Jesus conosco nas lutas da vida. Coloca para nós, por favor, Marcos, capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. São 4 verdades só. Lê comigo o texto para ir bem alto, em nome de Jesus. Vamos lá, só o 3. Vamos lá, todos juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só vocês. Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Não é vontade de Deus que soframos. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. De Deus não pode vir nada ruim. De Deus só vem o que é bom. Mas como que eu sofro? Aí que está o grande segredo. Porque Deus não quer que ninguém sofra. Só que o sofrimento se tornou inerente à vida humana. Vamos fazer o teste aqui da memorial? Por que o sofrimento se tornou inerente ao ser humano? Qual o motivo? O pecado. Ótimo, vocês estão treinados. Só para a internet, 125 pessoas responderam de maneira... Por quê? Por causa do pecado. Então agora não existe, porque o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, Deus chamou o homem e falou assim: Adão, o que você fez, Adão? A terra era um paraíso. A terra era chamada de Silva Jardim do Éden. Agora, ele diz o que agora? Maldita é a terra por causa de ti. Ele falou assim: agora a terra ficou amaldiçoada. E agora você vai trabalhar, vai ser estressante e doloroso o trabalho, porque do suor do teu rosto comerás o teu pão. E você vai ter que tirar o sustento da terra com dificuldade. A terra vai produzir abrolhos e cardos. O mundo ficou decaído. O mundo, depois acontece um assassinato e a maldade se multiplica por causa do pecado. Então não é que Deus queira que o homem sofra, mas é inerente ao homem o sofrimento por causa do pecado da própria humanidade. Deus, ele não inflige, ele não manda sofrimento para ninguém, mas ele, olha bem, ele usa o sofrimento para aperfeiçoar a sua obra. Deus, ele não manda o sofrimento, mas quando chega, ele trabalha nesse sofrimento para que eu e você sejamos aperfeiçoados. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra consolação, está ali, Pai de misericórdias. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Misericórdia é o contrário de graça. Graça, Deus nos dá o que não merecemos. O que nós não merecemos? O seu amor. Nós não merecemos o seu perdão, nós não merecemos o céu, mas Deus nos dá em Jesus. Isso é graça. A graça de Deus é Jesus. E misericórdia é o contrário. Misericórdia é Deus não nos dá o que merecemos. O que nós merecemos? A perdição, o inferno, o sofrimento, mas Deus nos dá Jesus. Então a misericórdia é Deus não nos punir, como nós merecíamos ser punidos. Então ele diz assim: bendito, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias. Agora, vê o finalzinho, ele diz: e Deus, de que ele é Deus? De toda a consolação. A palavra consolação, ela sai da mesma raiz de paráclitos, que significa também encorajamento. Significa consolar, encorajar. E essa palavra consolação nesse texto vai aparecer 10 vezes. Deus falando: eu consolo você, eu te encorajo, você não vai parar, pode continuar, porque eu estou com você para te encorajar, para te consolar, para fazer com que você siga em frente. Então, de fato, Deus, ele não envia sofrimento, mas quando vem o sofrimento, Deus trabalha nesse sofrimento para me aperfeiçoar, para te aperfeiçoar. Portanto, escuta essa frase: portanto, o verdadeiro cristão não sai de luta derrotado, porque Deus está com ele na luta para o aperfeiçoar. Nós entramos na luta, mas saímos dela melhores do que entramos.
Você entra e sai lá na frente e diz assim: aprendi alguma coisa com isso aqui. Por isso que Tiago, capítulo 1, ele diz: tem motivo de grande alegria passar por várias provações, porque a prova da vossa fé vai operar em vocês perseverança, a fim de que vocês tenham uma obra completa, sem ter falta de coisa alguma. Deus permite batalhas. Os grandes homens da fé foram forjados em batalhas, em dores. Foram forjados em batalhas, em dores, que nunca os abateram, por causa da presença poderosa do Senhor. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que os grandes homens de Deus, os maiores testemunhos da Bíblia, foram forjados em batalha. Cita um para mim aí. Hoje é o dia da gente trocar. Fala aí um cara que sofreu, e Deus falou assim: depois eu vou entrar no negócio, mas enquanto não entrar, fala para mim quem? Jó. Grande homem de fé. Um homem citado por nós até hoje. O pessoal de Jó teve muita paciência, Deus teve fé. Ele foi um homem que andou com Deus. A mulher dele ficou com tanta pena dele que falou assim: é melhor morrer do que viver assim. Meu filho, morre. Eu prefiro ver você morto do que ver você sofrendo desse jeito. E ele falou assim: como fala uma louca, você fala, mulher. Porque eu recebo o bem de Deus, não vou receber o mal, vou ficar resoluto aqui. Jó é um dos grandes vultos da fé. Por quê? Porque foi testado na batalha. Outro, José. Sofreu, foi vendido pelos irmãos, odiado pelos irmãos, foi parar como escravo no Egito. Depois ele foi caluniado, foi preso por causa disso, por um falso testemunho da mulher de Potifar. Ele vai preso, fica preso vários anos, é esquecido na cadeia, sofre, mas o testemunho de fé de José faz com que José saia do outro lado vitorioso, e é lembrado por nós até hoje como um grande homem de fé. Se você olhar, você vai encontrar várias pessoas. Olha o caso de Daniel. Daniel que foi para a Babilônia, garoto, esse dia nós pregamos aqui sobre Daniel, foi para a Babilônia ainda um jovenzinho, para distante dos seus pais, levado como escravo, lá sofreu todo tipo de ameaça, foi parar na cova com o leão, sofreu, mas foi vitorioso, porque Deus estava com ele. Então escuta o que eu vou falar para você nessa noite: pastor, eu estou sofrendo, Deus está forjando a sua fé. Deus, pastor, eu estou passando por luta, Deus está trabalhando nesse negócio, para você sair disso aí forjado. Já falei para você, grandes navios não são feitos para ficar ancorado no porto. Foi feito para enfrentar grandes tempestades no mar, para poder atravessar oceanos, para poder fazer viagens grandiosas. Então, se você está sofrendo, crê no que eu te digo. Deus está permitindo as batalhas para construir em mim e em você um ser humano mais aperfeiçoado. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encoraja, que nos consola com toda consolação. Sabe o que significa com toda consolação? 3. Com toda consolação. Marco estava ali prestando atenção na mensagem assim. Gostei de ver, Marco, parabéns. Com toda consolação. Deus e Pai. Deus de qual consolação? Ele é o Deus de toda consolação. Sabe o que significa isso? Eu estou com um problema familiar, estou sofrendo com isso. Ele pode consolar você na sua família. Eu estou com uma doença muito grave, muito séria. Não sei como é que eu vou vencer isso. Ele pode consolar você nessa enfermidade. Perdi um ente querido, estou sofrendo demais. Ele pode consolar você também nessa situação. Eu estou passando por um momento financeiro difícil demais. Tem hora que parece que eu não vou conseguir respirar de tanto desespero que eu estou. Ele pode consolar você nessa situação, porque não existe uma situação em que Deus não possa te encorajar e te consolar, porque Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação. Ele não vai faltar na sua vida em momento nenhum. Não existe um momento da sua vida que Ele não possa vir através do seu Espírito e consolar o seu coração e trabalhar em você para que você seja um cristão aperfeiçoado. Nós queremos ser melhores, mas só vai melhorar quando nós passarmos a prova com Ele e sairmos do outro lado vitoriosos em nome de Jesus. Junto com a tribulação vem o consolo e o encorajamento. Quer ver uma coisa? Versículo 5. Coloca para nós, Marcos. Versículo 5. Versículo 5. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também está dizendo, pois assim, como os sofrimentos de Cristo. Você quer uma pessoa que sofreu mais que Cristo? Quando uma pessoa está com uma dor muito aguda, muito forte, muito terrível, qual é a expressão usada para essa dor? Fulano está passando por uma dor excruciante. É só a pior dor que tem sobre a terra, só essa. Jesus conheceu. Então olha bem o que eu vou dizer para você. Assim como os sofrimentos de Cristo. Deixa eu falar de novo. Você quer a dor de ser traído por pessoas que você amava? Ser vendido, traído, vendido por alguém que andava contigo.
E o cara que vem te vender ainda te dá um beijo. Amigão, ele sentiu essa dor. A dor de ser rejeitado pelos seus. Vai pregar em Jerusalém, já que você é profeta, sai daqui, nós não queremos você aqui em casa. Rejeitado pela própria família humana. Rejeitado pelos seus, vendido, traído, massacrado. Assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós. Os sofrimentos dele foi que nos salvou. Isaías capítulo 53 diz: pelas suas pisaduras fomos curados, fomos salvos. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. Transbordou vida para nós, mas também os sofrimentos da vida. E você não pode dizer: não, Deus não me deixe sofrer, porque faz parte da vida. Mas olha o que ele diz: assim como os sofrimentos. Eu vou ler, e se você entendeu o que eu vou acabar de ler aqui agora, você vai dar um glória a Deus tão alto que o diabo vai sair correndo, vai bater em retirada, caso ele esteja rondando. Assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, o sofrimento transborda. Também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Sabe por quê? Porque tem sofrimento, mas tem consolação também. Mas o sofrimento está muito grande, pastor. Então a consolação será maior ainda, porque vai transbordar a consolação de Deus sobre sua vida, em nome de Jesus. Se você está sofrendo, tem algo maior de Deus para a tua vida: a consolação, o encorajamento, a ajuda. Você não ficará caído, porque Ele vai te levantar. Junto com a tribulação vem o encorajamento. No sofrimento, Deus gera um relacionamento mais maduro conosco. Relacionamento que é gerado só em festa tem algum problema. Por isso que a Bíblia diz assim: é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto a verdade se manifesta. Até rima. A verdade se sobrepõe. Então quando você tem um relacionamento com a pessoa: fulana é muito minha amiga. Mulher gosta desse negócio de amiga, né? Homem já é mais: e aí, legal aí, e aí, legal aí. Né, mulher, amiga. Amiga é tão legal, a gente sai com amiga, a gente vai pro shopping com amiga, até o dia do sofrimento. Aí no dia do sofrimento é que o relacionamento se mostra de verdade. Então o relacionamento de festa é um relacionamento superficial. Se você tem um relacionamento com Deus maravilhoso só no momento que você está bem, quando você está ruim você blasfema, abandona o Senhor, abandona a fé, significa que você está no relacionamento da festa. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que vai haver um relacionamento mais maduro, que vai além dos dias festivos, que nesse relacionamento, no momento da dor, nós vamos aprender a contar com Ele. Nós vamos aprender a desenvolver a nossa fé nele. E deixa eu falar um negócio para você: nós não podemos negar que na hora do sofrimento é a hora que o nosso ouvido está mais sensível para ouvir a voz de Deus. Que na hora do sofrimento é o momento em que Deus fala com você mais claramente. E na hora que você está na tribulação, Ele vem no seu ouvido e fala: não temas, eu estou contigo. Ele fala: sempre irei adiante de ti. Ele fala: não existe um vale tão tenebroso, tão difícil, no qual eu não te acompanharei. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Na hora do sofrimento eu garro nele. Na hora do sofrimento a gente vai para ele. E aí o relacionamento sai da superfície, vai para a profundidade. O relacionamento só amadurece por meio de sofrimento. E se você já passou uma luta, você sabe o quanto você orou. Quando a gente vence, a gente diz assim: obrigado, Senhor. Só para não dizer que não falou porque é crente, né? Mas quando nós estamos na luta, o joelho é dobrado, a boca vai no pó. Nós nos esforçamos na presença dele. A gente quer frequentar tudo na igreja, até culto de oração, que vem pouca gente, o cara quer ir, porque está sofrendo. O relacionamento já mudou de nível, já afundou, já foi para um lugar mais profundo. Você ora quando acorda: oh Deus, me dá a vitória, Senhor. Aquele irmão falou que a vitória vai chorando, geme e chora. Lembra dele? Aí, Senhor, de tarde: oh Senhor. E Deus falou: isso, meu filho, agora você correu para o colo de papai. Vem cá, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer, porque papai está contigo. Aleluia. É na hora da dificuldade. É quando nós passamos pelas lutas. É ali que eu e você somos encorajados por Deus. Assim como Jesus, Ele não olhou para as lutas, mas Ele olhou para a vitória que é nossa. Você quer ver uma coisa? Hebreus capítulo 12, versículo 2, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Vai transbordar o
o encorajamento. Mas olha a postura de Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, olha bem, vamos ler comigo um negócio para a gente aprender a Bíblia, todo mundo? Quer que o negócio é centrado na Bíblia. Nossa igreja é uma igreja bíblica. Então vamos lá? Ele fez o quê? Deixa eu achar ele ali, que eu estou perdido. Vamos lá, achei. Vamos lá, todo mundo. Ele, o quê? Então ele pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus nos céus. Os olhos de Jesus estavam postos em algo futuro. Ele desprezou, ele não olhou para a cruz, ele olhou para algo que havia no futuro. Meu irmão, os olhos de Jesus não estavam na cruz, os olhos de Jesus estavam nos céus, os olhos de Jesus não estavam nos cravos, os olhos de Jesus estavam na Nova Jerusalém, os olhos de Jesus não estavam na agonia, mas na promessa de que ele teria o nome acima de todo nome. A Bíblia diz, trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, se você olhar para o problema, é aflição. Mas olha para Jesus, porque nele há solução. O problema é que você está tão focado na dificuldade. Eu lembrei que agora, compartilhei isso com os líderes de pequeno grupo, uma segunda-feira dessa aí. Diz que um cara foi, a banheira do cara entupiu. E o cara ficou doido. Tentou lá, jogou um monte de coisa e a banheira não desentupia, ele ficou desesperado, ele falou, é muito caro contratar uma pessoa, desceu para o porão, foi lá no porão cheio de ferramenta, mexeu, voltou, encheu, se sujou todo, saiu todo lameado, todo complicado, e aí chegou lá, encheu a banheira, quando encheu a banheira encheu de novo, ele falou, não consigo desentupir essa banheira, aí ele ficou com raiva da banheira, largou a banheira, foi lá, sentou na sala, e ficou olhando assim pela fresta da porta para a banheira, assim de longe, falou, não quero mais pensar nessa banheira, estou com raiva dessa banheira. Ele olhou para a banheira, falou assim, entendi, foi lá na banheira, meteu a mão dentro da banheira, tirou a tampa do ralo, porque estava entupindo a banheira, era a tampa do ralo. Se você ficar muito focado no problema, você não consegue resolver o problema, você vai ter que mudar o olhar, você tem que ir para um outro ângulo. E deixa eu falar um negócio para você, tira os teus olhos dos teus problemas nesse momento, e coloca os teus olhos no céu. Olhe para Jesus, fala, Jesus, tu és poderoso, eu vou olhar para ti, porque eu sei que tem solução para a minha vida em ti. Eu não vou ficar olhando para o problema, porque ele não vai se resolver por conta própria. Eu vou olhar para aquele que tem capacidade de resolver todo o problema, porque ele nunca perdeu uma batalha, porque ele nunca foi derrotado, e aqueles que andam com ele serão vencedores em nome de Jesus. Agora, nós olhamos para ele, para a sua promessa, de que ainda que passemos por aflições aqui, isso não há de se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu estou sofrendo. Isso não é nem sombra do que Deus vai fazer na sua vida. Porque vai sobejar, vai transbordar a consolação. Quando Deus decidir agir, a Bíblia diz, agindo Deus o quê? Quem impedirá? A Bíblia diz, se Deus é por nós, o quê? Quem será contra nós? Quando Deus falar, vou agir nesse negócio, meu irmão, esquece, porque o problema vai ter que bater em retirada, porque chegou aquele que é um sim e um amém, que quando ele diz, está feito e acabou, e ninguém vai poder impedir a vitória que ele tem para a sua vida. Última coisa, versículos de 7 a 10, do texto que nós estamos lendo, 2 Coríntios capítulo 1, 7 a 10. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participaram do nosso sofrimento, participam também da nossa consolação. Presta atenção nisso aqui. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Paulo vai dar um relato do que aconteceu com os apóstolos ali, com o pessoal que estava com ele na província da Ásia. Só aconteceu isso aqui, ó. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. As tribulações foram o que, gente? Além da capacidade de suportar. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, tá? Se você sentou hoje aqui falando, eu não estou aguentando mais, você não é o único não. Tem mais gente sofrendo também.
O apóstolo Paulo falou, foi muito além do que podíamos suportar. Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo falou, a esperança se esvaiu, se foi. A tribulação foi tão grande que a gente falou, morremos, acabou tudo está perdido. De fato, já tínhamos sobre nós uma sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou. Lê comigo ali o último versículo ali, o 10. Vamos junto, todo mundo? Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Todos nós gostamos de ouvir testemunhos de vitória sobre o sofrimento. Olha, quando alguém dá um testemunho de que venceu, a gente celebra. Quando alguém conta, olha, passei por isso, isso e isso, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus me deu a vitória. A gente celebra, fala, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa, nós nos alegramos, nós celebramos, mas o fato é que ninguém sabe o peso, o custo que aquele testemunho teve. Quanta lágrima foi derramada para que aquilo ali fosse contado. Depois da obra pronta, sem saber o quanto custou para fazer, a gente celebra o prédio. Fala, que lindo. Olha o que Deus fez na vida do irmão fulano. Mas o irmão fulano é que sabe o preço que ele pagou. Quando você enfrentar lutas, entenda que Deus está construindo em você. Escuta bem o que eu vou falar para você agora, em nome de Jesus. Quando você passar por lutas, entenda que Deus está construindo em você o seu testemunho de vitória. Você não vai viver mais de contar a história do fulano. Você não vai mais viver de falar, olha, fulano, eu vi uma vez uma história de uma dona que a formiga tomou a casa da dona, lembra? Quem estava semana passada sabe. Quem não estava, problema, você faltou à igreja. Agora assiste lá no YouTube, www.ibmemorialsj.com.br, ou então IBMemorialSJ no YouTube, tem lá a mensagem da semana passada. Deus está construindo em você o seu testemunho, a sua história. Quando o negócio ficar difícil, como Paulo disse aqui, olha, teve hora da gente desesperar da própria vida, mas o Deus poderoso que nos livrou, deu a vitória, nos livrou da morte e continuará livrando, porque Ele é poderoso. Sabe, Deus está construindo em você um testemunho lindo. Deus está fazendo em você uma obra grandiosa. E sabe por que Ele está construindo esse testemunho? Você vai poder ler comigo. Lê comigo de novo o versículo 3. Versículo 3. Olha bem porque que Deus está construindo esse testemunho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, de toda consolação, de todo encorajamento, né? Toda consolação. Vai 4, pode ir em frente. Que nos consola em toda tribulação. Ah, olha aqui agora o 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações. Lê comigo ali. Para que, com a consolação que recebemos, você sabe o que Deus está construindo em você? Um testemunho para ajudar outros. Na hora da tribulação, não tem coisa mais poderosa do que alguém que chega, bota a mão no teu ombro e fala assim, fica firme, eu já passei por isso, eu sei o que é passar por isso, mas o Deus que me deu a vitória vai dar a você também, você vai vencer. Paulo está dizendo assim, olha, sabe por que eu estou passando por tudo isso e me alegro? Porque o Deus que me consolou vai consolar vocês também, para que com a consolação que vocês receberam dele, vocês possam consolar outros. Para que com a vitória que ele está te dando, você possa dizer para alguém ao teu lado, dizer, fica firme, você vai vencer. Eu já passei por isso, e Deus me deu a vitória, e se deu a mim, vai dar a você também. Gente, não tem coisa mais tranquilizadora do que alguém botar a mão no teu ombro e falar, eu passei por lá, você vai vencer. Eu não vou morrer, a minha vida não será destruída, não vai não, porque eu já passei por lá, e você vai vencer. Eu não vou, a minha vida nunca mais será a mesma, eu vou ser infeliz pro resto da vida. Não, você não vai não, porque eu já passei por lá, e o Deus que me consolou, vai consolar você. Pastor, por que eu estou sofrendo? É porque a consolação que você está recebendo de Deus, você vai consolar alguém, em nome de Jesus. Estou terminando. Coloca para nós, Marco, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Paulo está dizendo, Deus que me deu livramento, vai continuar dando livramento.
Primeira carta de Pedro 4, 12. Primeira carta de Pedro 4, 12. Eu vou terminar aqui e nós vamos orar. Fazer 2 momentos de oração, um agora e o outro depois. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Quando Pedro está falando aqui à igreja, uma das cartas de Pedro, ele está dizendo: o fogo que surge entre vocês é o sofrimento, a perseguição, as lutas, as dificuldades que o povo estava enfrentando no primeiro século, sendo perseguido, assassinado, simplesmente porque crê em Jesus. Então Pedro está escrevendo a carta dizendo: amados, não se surpreendam. Amados, não se surpreendam. Ah, mas eu sou crente, por que eu estou passando por isso? Não se surpreenda. Jesus falou, João 16:33, não se surpreenda. Ele diz: amado, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se fogo estranho estivesse acontecendo. Como se algo anormal estivesse acontecendo. Vai lá, 13. Mas, ele diz: não se surpreendam com o sofrimento. Mas, alegrem-se. Oh, meu Deus do céu. A Bíblia, tem cada coisa na Bíblia, né? Ele diz assim: está sofrendo? Não se surpreenda não. Não se surpreenda com o sofrimento que está acontecendo não. Pelo contrário, alegre-se. À medida em que vocês sejam participantes, ou como está ali, à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo. Mais uma vez, que participam do sofrimento de Cristo. Agora escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Dá um Deus bem alto no final, pelo amor de Deus. Isso aqui é maravilhoso. Para que os sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. A Bíblia está dizendo assim: não estranhe o sofrimento não, sabe por quê? Porque quando a glória, aquele tempo a tua vida for revelada, você vai exultar. Felicidade perfeita, que vem de dentro, que não depende do que está ao redor não, que vem de dentro, que o Espírito Santo te dá. Você vai exultar com a glória que em você vai ser revelada, porque a glória que vai ser revelada é muito maior do que o que você tem passado hoje. Então na hora do sofrimento, entenda, Deus está te aperfeiçoando. Deus não te abandonou, Ele está com você. Mantenha os olhos em Deus, porque a glória que vai ser revelada é muito maior do que o problema que você está vivendo. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.